Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Gabriela Borba. Eu sou a Lady Daiane, nós somos do podcast Desenrola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre autocompaixão. A gente sabe que esse é um tema pouco usual, muitas pessoas não conhecem exatamente essa palavra, mas a gente sabe que é um tema super importante, que ajuda muito a gente nas relações. Exatamente. E aí, para isso, eu gosto muito de usar uma pergunta que já começa a introduzir de uma forma mais simples esse tema, que é a seguinte: Leide, conta aqui pra gente o que que você geralmente faz e como que você age quando alguma amiga sua te procura com algum problema. Geralmente eu tento validar a emoção desse meu amigo, porque se ele tá sentindo o que ele tá sentindo, aquela emoção é válida, né? Porque provavelmente ele tá experienciando alguma situação complicada, alguma situação difícil. Então eu tento mostrar pra ele, né, que tudo que ele tá sentindo é válido, eu acolho ele, tento mostrar que ele tem ferramentas para sair daquela situação e me coloco à disposição para ajudá-lo e poder contribuir com aquele momento difícil dele, Uhum. né? Ajudando e podendo assim mostrar alternativas do que ele pode fazer naquele momento. Uhum. Maravilha. Eu também, geralmente, quando alguém me procura, eu tento entender a pessoa, falo palavras de acolhimento, então sempre tento dizer, não, vai ficar tudo bem. Ai, mas me fala como que eu posso te ajudar. Então, eu sempre tento trazer para essa pessoa palavras positivas Uhum. que ajude ela a lidar com aquela dificuldade específica. E você realmente faz isso. É. Você faz muito isso comigo, né? Às vezes Aham. eu compartilho com você algumas situações difíceis da minha semana, do meu dia a dia. E você faz justamente isso, você me valida e coloca aqui algumas questões do que eu posso fazer para melhorar, né? Uhum. E autocompaixão é exatamente isso. Você se tratar como você trataria um melhor amigo. Uhum, maravilha. E será que a gente consegue fazer isso? Confesso que é Sim. uma grande dificuldade que eu tinha antes de eu começar a entender um pouco mais sobre esse conceito, antes de eu entrar com mais profundidade nesse mundo da psicologia. E aí comigo aconteceu o inverso. Que geralmente a gente tem uma facilidade de se criticar, né? Quando a gente tá passando por uma situação difícil, a gente tem muita dificuldade de se acolher. É Uhum, muito fácil acolher o outro, mas é difícil a gente se acolher. Então a gente fica se criticando, a gente fica se punindo, e isso faz com que a gente entre num processo de ruminação e fica revivendo aquela situação e não ajuda e não contribui com nada. Então, a uhum, lei de antigamente fazia muito isso, né? Eu tinha muita dificuldade de entender o meu processo, entender ali as minhas experiências, permitir eu sentir, né, aquilo que fazia que fosse normal da situação. uhum, é. Comigo também não foi diferente, tá? Tenho aqui vários exemplos para compartilhar, inclusive, porque eu, inclusive, tenho um pouquinho de perfeccionismo que, né, bate profundamente Eu e sei aí, bem. você sabe, né? E aí faz realmente com que é, na prática seja um pouco mais difícil de ter essa autocompaixão. Hoje o meu cenário é um pouco diferente, mas, por exemplo, tem uma situação que eu quero compartilhar aqui Legal. para as pessoas começarem a entender a dinâmica de como que isso acontece. Eu trabalhei muitos anos numa empresa na área de recursos humanos, que era uma empresa bem formal, e lá, sempre quando um candidato ia fazer um processo seletivo, que na época era tudo Sim. 100% presencial, sempre quando eles iam lá fazer o processo, depois da entrevista, eles passavam um tempo ainda lá no RH fazendo uma série de testes. E a gente tinha uma salinha em que a gente deixava essa pessoa lá fazendo o teste. E aí teve um determinado dia que eu fui, recebi o candidato, ele foi entrevistado, coloquei ele lá na salinha de testes para fazer o que ele precisava fazer. Sim. E continuei ele correndo e preparando outras coisas, dando conta de outras demandas. Deu o horário do almoço.
Deu o horário do almoço, o que que eu fiz? Opa, meu horário, deixa eu ir almoçar, porque na volta, e eu sempre correndo, né? A vida sempre foi assim. A agenda é sempre muito cronometrada, a agenda é sempre muito organizada. Falei, preciso ir almoçar agora, porque na sequência eu já tenho uma série de outros compromissos. Ok, saí pra almoçar, tô lá almoçando, tal, pensando na vida, e aí toca meu celular, que era gerente da área na época. E aí, quando ela me ligou, que eu vi que era ela, na hora já veio aquele frio na barriga e eu lembrei, putz, esqueci o candidato na salinha. Coitado do moço. Aí, e eu falando com ela no telefone, né? Ela falou assim: Ah, Gabi, tem uma pessoa aqui, o que que eu preciso fazer com essa pessoa? É só recolher o teste, pode dispensar. E eu toda sem graça, né? Falei assim: Não, só dispensar o candidato e tal. E aí, na hora, consegui resolver a situação, mas eu fiquei, juro, assim, eu acho que algumas semanas me punindo e pensando que eu não poderia ter feito aquilo, que eu deveria ter sido mais atenta, que eu não deveria ter deixado o candidato lá, o que que as pessoas vão pensar sobre mim, o que que isso vai dizer sobre minha competência, será que isso vai contar contra mim na minha avaliação de desempenho? Então a minha mente ficou ali, ó, semanas ruminando aquilo, me trazendo gerando uma série de preocupações Sim. que no fundo não trouxe nenhuma consequência. E você, no caso, pelo que eu entendi, você ficou se criticando, Uhum. se julgando, e provavelmente você deve ter experienciado um sentimento de vergonha, né? Se sentindo mal com toda essa situação, Uhum. e conseguiu resolver. Entretanto, não te ajudou em nada. Você só se criticou. Não, só me critiquei e só passou porque o tempo também colabora. Com o tempo a gente acaba esquecendo Sim. as situações. Porém, foi uma coisa que eu nunca mais fiz, né? Porque aquilo foi tão punitivo aos meus olhos por conta do meu perfeccionismo, das minhas preocupações, que daí eu aprendi nunca mais esquecer nenhum candidato na salinha. E você, Leide, me conta, teve alguma experiência que você passou por algo parecido? Sim, tem várias, mas teve uma que me marcou muito, que inclusive foi depois dessa situação que eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre autocompaixão. Eu lembro que na época da minha especialização em neuropsicologia, na parte final da apresentação da monografia, eu estava apresentando o tema e teve um momento da apresentação que eu me perdi, né? Assim, eu estava lendo o slide, voltando para explicar e eu me perdi. Nisso que eu me perdi, eu pedi desculpa para os pessoal que estavam me ouvindo. E nisso que eu pedi desculpa, eu comecei a sentir uma vergonha muito grande e consegui, assim, me achar na apresentação. Entretanto, aquilo me marcou de um jeito que eu deixei com que a situação fosse maior do que ela era, né? E eu comecei a ruminar, então, nossa, eu sou uma péssima profissional, não sou capaz nem de apresentar uma monografia, como é que eu me perco no meu próprio tema? E assim, aquilo fez com que eu experienciasse um sentimento de vergonha muito além, né? Porque assim, a gente tem uma necessidade de aprovação e de ser amado muito grande. Então, quando a gente julga que a gente cometeu algum erro, o que que a gente vai sentir? A vergonha, né? E com essa vergonha a gente vai interpretar que a gente não tá sendo amado e não tá sendo aceito. Que foi o que aconteceu comigo. E depois eu fui pedir um feedback pro meu orientador e ele, nossa, eu não lembro dessa parte. Aí eu pedi desculpa, eu falei que ia voltar. Verdade, foi mesmo, né? Teve uma hora que você falou que ia voltar na apresentação, mas assim, pra ele passou totalmente despercebido, como algo normal da situação. Quem nunca se perdeu numa apresentação? Quem nunca precisou voltar numa apresentação? E pra ele foi isso. Já pra mim foi uma situação nossa, né? Eu lembro que eu fiquei por muito, muito tempo voltando nessa história. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre autocompaixão. Uhum. E é muito interessante isso que você falou, da forma com que a gente costuma dar ouvidos pro que a nossa cabeça tá dizendo. Exatamente. Então você estava ali tendo um ótimo desempenho na apresentação, porém, a todo momento a sua cabeça estava te dizendo que não era bem isso, que você não estava indo muito bem, que você não estava bem estruturada. E eu percebo quando as pessoas às vezes me trazem algumas questões que são bem parecidas com esse seu exemplo, elas inclusive relatam que esses pensamentos eles ficam tão intensos enquanto elas estão expostas
E esse medo do julgamento faz, inclusive, que elas tenham e que a gente tenha reações físicas. Perfeito. Às vezes, sentir a mão suando, o corpo meio trêmulo, a voz meio trêmula. E então esse julgamento ele é tão intenso que pode também gerar consequências voltadas para a ansiedade, inclusive. Exato, né? Porque existe uma diferença dos pensamentos que estão passando pela minha mente e e daquele pensamento que eu assumo como verdade, né? E um dos componentes da autocompaixão, já que a gente já tá entrando um pouquinho nisso, é mindfulness. Por quê? Quando você aprende a estar naquele momento como observador das suas experiências, você aprende a observar aquilo que você está sentindo e observar os seus pensamentos, né? Então, quando você observa, você está ali prestando atenção no que está te acontecendo, aceitando a experiência sem assumir aquilo como verdade, porque existe uma diferença entre eu pensar que eu não sou capaz e a verdade eu não ser capaz. Uhum. Tem uma diferença. São coisas diferentes. Né? Uhum. Então, o primeiro elemento da autocompaixão é a atenção plena. Você ter essa capacidade de ser um observador das suas experiências, no lugar de estar julgando e criticando. Inclusive, com esse seu exemplo da apresentação do TCC, a gente já pode linkar com o segundo elemento, que é a humanidade compartilhada, que é justamente a gente reconhecer de que todos nós somos passivos ao erro. Nós somos vulneráveis, então se a gente se expõe, todos corremos o risco de cometer erros específicos. E você trouxe isso, inclusive, no seu exemplo, quando depois você refletiu de que, poxa, quem que nunca errou numa apresentação? Quem que nunca esqueceu alguma coisa? Quem que nunca se desestruturou? Então, a humanidade compartilhada é justamente isso, de você entender e aceitar que, ok, errar. Tudo bem errar. Como diz o ditado popular, errar é humano. Exatamente. É literalmente isso. Nossa, eu acho que o ditado que mais cabe dentro da humanidade compartilhada. E às vezes tem. Algumas pessoas podem se confundir. Ah, mas se eu usar muito a autocompaixão, eu não vou estar sendo uma pessoa passiva? E aí eu vou então ficar só aceitando os meus erros? Não, e é uma diferença. Uma coisa é você ter autopiedade, né? Então, fica assim, né? Já que eu errei, tudo bem, vou ficar aqui mesmo, vou fazer mais nada. E simplesmente aceitar o erro e ficar naquela posição de pena, de dó, de piedade, de coitadinha que o mundo, então é assim, não vou fazer nada. Não, existe uma grande diferença. Exatamente. E aí dá já pra gente linkar com o terceiro elemento, que é a autobondade. Que também tem muito a ver com isso. Então, ok, isso aconteceu, consegui usar a atenção plena para entender o meu estado atual, reconhecer aquilo que está acontecendo naquele momento, a humanidade compartilhada de aceitar que, ok, todos nós podemos errar, e a autobondade de que é aquele exemplo, inclusive, do amigo, como que eu trato um amigo quando ele me vem com problema, que é de você falar para você mesmo palavras de aceitação, de você dizer para você mesmo de que, ok, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, de conseguir usar essa questão da autobondade também para pensar na prática. Sim, ser gentil com você. Exato, ser gentil com você, entender que, ok, eu errei, mas o que eu posso fazer com isso? Sim. Já pensou eu chegar assim pra você, Gabi, eu errei na apresentação, me atrapalhei, e você falar assim comigo, nossa, Leide, que tonta você, viu? Nossa, qualquer pessoa consegue fazer essa apresentação e você não conseguiu. Você é uma psicóloga, não conseguiu. Você é tonta. Você já pensou você falando isso comigo? Exatamente. E a gente fala isso pra gente mesmo. Exatamente. Com um amigo a gente não fala, mas com a gente A fala. gente fala, Né? a gente fala. Então, esse terceiro elemento é muito importante, né? Ser gentil. Né, com a sua história. E depois disso, eu comecei a praticar bastante autocompaixão e mudou muito a forma como eu me relaciono com as minhas experiências difíceis e com os meus erros, porque se eu sou um humano, eu vou passar por erros, né? Então, existe aquela vida que a gente gostaria que fosse e existe a vida como ela é, né? Então, assim, contextualizando,
essa semana eu tinha muitas tarefas, mas muitas tarefas. Eu tinha marcado uma reunião com uma pessoa em um horário que é um pouquinho parecido com o seu exemplo. Sim. Eu tinha marcado uma reunião e, assim, eu marquei 2 reuniões no mesmo horário com 2 pessoas diferentes. Aí eu lembro que eu estava numa reunião e do nada eu lembrei, nossa, a outra pessoa tá me esperando. Aí já bate aquele desespero, Já bate o né? desespero. Se fosse antes, eu ia entrar no processo de me criticar. Nossa, como é que você faz isso? Você não é capaz nem de organizar sua própria agenda, sua própria rotina, né? Então, eu parei pra permitir mesmo aquele sentimento de culpa que eu estava sentindo, entender ali meus pensamentos. Então, eu me coloquei em atenção plena, de dar abertura para os meus sentimentos. Depois, eu coloquei ali na humanidade compartilhada. Então, assim, diante de tantas tarefas, talvez alguma pessoa pode deixar passar uma, né? Então, não é que eu quero que isso aconteça sempre, não. Mas quando eu aceito que isso pode acontecer, o que que eu vou fazer para organizar mais a minha agenda para isso não voltar a realmente se repetir? Porque é um pouquinho chato, mas, né, entender que aconteceu, né? E ser gentil comigo, tá tudo bem, pede desculpa para a pessoa, explica o que aconteceu e ser gentil, né, comigo mesma, né? Então, cada situação que é de erro ou de uma situação mais complexa ali da experiência da humanidade, você pode colocar esses 3 componentes da autocompaixão. E usar a aceitação, aprender Sim. com aquilo, não repetir o erro, mas nunca esquecer de ser generoso com você mesmo. Exatamente. Inclusive, depois que eu aprendi esse conceito, eu vejo que é super necessário também a gente ajudar pessoas do nosso dia a dia a Nossa. usarem esses 3 elementos. Porque pra gente que já tem um pouco mais de facilidade de conseguir aplicar isso no dia a dia, a gente também tem mais facilidade de perceber aquelas pessoas que acabam se punindo por algo. Sim. E aí tem um exemplo aqui pessoal que cabe bastante nisso, que eu tenho a Cissa, que é a minha filha, minha nenenzinha, minha boneca, que tem 1 ano e meio, e aí tem mais ou menos uns 4 meses que a gente passou por uma situação que obviamente a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer, mas ela estava doentinha já há um tempo, com febre, sintomas gripais, e aí eu tava no atendimento e o Juliano, no intervalo de um atendimento ou outro, o Juliano chegou, o Juliano é meu marido, ele chegou em casa e comentou que a Cissa tava com febre, uma febre alta, e aí eu orientei, falei assim, então vai lá e dá a dipirona. E nesse mesmo dia eu tinha ido na pediatra e ela orientou a gente mudar de medicação, e aí tinha dado lá na receita as orientações, só que ele não foi na consulta. Então o que que ele fez? Ele olhou na receita, que era para dar dipirona, 3 ml de dipirona, e ele foi lá, pegou a dipirona que tinha em casa e deu 3 ml da dipirona. E aí ele deu a dipirona e foi na farmácia para comprar a medicação que a médica tinha listado ali na receita. E aí, ok, a febre passou super rápido. E aí, quando chegou na farmácia, que o farmacêutico entregou para ele as medicações, ele viu que o farmacêutico deu uma dipirona que era diferente daquela que a gente tinha em casa, que era dipirona xarope. E aí, na hora, ele já ficou apavorado, porque ele percebeu que tinha dado a medicação errada, ligou para a pediatra, e a pediatra falou: Juliano, larga tudo, corre para o hospital mais próximo que tiver, porque isso é preocupante. Ela pode ter um quadro de hipotermia por conta da medicação que foi ingerida incorretamente e tudo mais. E aí, na hora, a gente largou tudo que a gente estava fazendo, fomos com ela para o hospital, e realmente foi uma situação bem complexa que a gente passou com ela, precisou ficar internada e tudo mais. E aí, depois que aquele dia passou, ela tava já bonitinha, sendo atendida. Eu fiquei com ela no hospital, que ela ficou mais ou menos uma semana internada. E aí eu fiquei com ela no hospital. E o Juliano voltou pra casa e naquela noite a gente conversando e ele ficou extremamente chateado. Ele ficou se sentindo muito culpado por aquilo. Ele se puniu também por aquilo. E na conversa eu consegui guiá-lo para essa autocompaixão. Nossa, muito legal. Dele entender que todos nós, ou eu, ou ele, ou a babá que tava na época com a Sim. gente, também poderia ter cometido esse erro, porque nós somos leigos nesse assunto Sim, farmacológico, não tinha como a gente adivinhar que existem várias opções de dipirona, então, de ajudá-la a interpretar essa situação
de entender que, ok, isso pode acontecer com qualquer um. Inclusive, depois a gente foi recebendo relatos de pais que passaram pela mesma É situação. a humanidade compartilhada, Exatamente, a né? humanidade compartilhada e depois a autobondade dele mesmo entender que não, tudo bem, eu não sou um péssimo pai por isso não me faz um péssimo pai. E agora, ok, aprendemos, vamos tomar mais cuidado quando a gente for Sim. administrar alguma medicação para ela ou pra gente. E também a gente aproveitou para compartilhar essa história com outros pais, outras Sim, mães, foi para que gentil. eles também tomassem mais atenção, porque realmente é uma situação delicada. Então, quando a gente consegue aplicar esses três elementos na nossa vida, no nosso dia a dia, parece que as coisas fluem de uma forma mais leve. Sim, e às vezes algumas pessoas perguntam, mas tá, o porquê exatamente autocompaixão? Porque a vida, ela é complexa, ela é difícil, e se a gente vai passar por esses momentos, que seja de uma maneira gentil e com autocompaixão, né? Uhum, Isso vai fazer a gente entrar e sair das situações difíceis no lugar de ficar e talvez desencadear ali sintomas de ansiedade, quadros depressivos, né? Então, ajudar a gente a passar por esses momentos, porque a gente não tá o tempo todo com amigos, né? Então, como a gente vai se acolher naquele momento mais difícil? exatamente. Maravilha. E na prática, como que a gente consegue exercitar isso? Tem uma Sim, atividade que é muito interessante, que é o diário da autocompaixão, legal. que a gente deixa até aqui como uma dica. Então, de quem quiser desenvolver essa habilidade, pega lá no final do seu dia, pega um caderninho que você gosta, ou bloco de anotações do celular, e comece a fazer o seu diário da autocompaixão. Então, escrever lá a situação que aconteceu no seu dia e aplicar esses três elementos, dando respostas para eles. Sim, E aí, com o tempo, você vai conseguindo ter isso como um processo automático. sim. Então, é muito legal essa experiência do diário, porque você consegue ir aplicando na prática, E ver através das resultados, né? reflexões, isso, e ver o resultado Sim. depois, que vai fluindo de uma forma mais natural. Sim, e é transformador. Transformou a minha vida e agora me ajuda também a passar por esses momentos mais difíceis de uma maneira mais leve. Hoje a gente faz até piada, né? Quando a É, gente, quando a gente faz alguma coisa que estava exatamente. fora do previsto. Então, Sim, maravilha! então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica aqui com esse episódio da autocompaixão. Um beijo pra vocês. Boa semana. Isso, essa atividade do diário a gente vai deixar lá também na descrição, para que vocês consigam acessar e começar a colocar em prática. Exatamente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau!